Casamos ontem. Foi uma celebração só para pessoas especiais. A voz do meu genro, Thales, soou pelo telefone como o estalar de um osso quebrando. Fria, cortante, definitiva. Eu estava de pé na minha cozinha, com um pano de prato na mão e um sorriso no rosto, pronta para perguntar se precisavam de ajuda com os doces, com as flores, com qualquer coisa. O sorriso morreu ali, congelado no meu rosto como uma máscara que não serve mais. Do outro lado da linha, o silêncio da minha filha, Lisandra, era ainda mais pesado que as palavras dele. Ela estava lá, ouvindo, e a sua mudez era a confirmação mais dolorosa. Eu, a mãe que a criou sozinha, que abriu mão de tantas coisas por ela, não era uma pessoa especial. Meu nome é Iracema, tenho 76 anos e uma história que poderia preencher as páginas dos livros que cuidei por toda uma vida. Fui bibliotecária durante 42 anos, uma profissão que escolhi não por acaso, mas porque sempre acreditei que as palavras tinham o poder de curar, de ensinar, de transformar. Passei décadas organizando estantes, catalogando sonhos alheios, ajudando estudantes a encontrar respostas para suas perguntas mais urgentes. Mas nunca imaginei que um dia eu mesma estaria tão perdida, procurando nas entrelinhas de uma conversa telefônica o momento exato em que me tornei descartável para a pessoa que mais amei na vida. Vivo hoje da minha aposentadoria modesta e da pensão que meu querido Casimiro me deixou quando partiu há 8 anos. É uma vida sem luxos, mas sempre foi digna, aqui no meu apartamento de sempre, no bairro do Encantado. 3 quartos pequenos, uma sala que já viu muitos natais, uma cozinha onde ainda preparo o pudim de leite condensado que Lisandra adorava quando criança. As paredes guardam fotos de todos os momentos importantes. O primeiro dia de aula dela, a formatura, o dia em que me apresentou o Thales, sorrindo como se tivesse encontrado o príncipe encantado dos contos de fada. Como eu estava enganada. Lisandra e Thales sempre viveram em outra realidade. Uma realidade que eu, sem perceber, ajudei a sustentar de forma muito concreta. Eles moravam, em um apartamento no Recreio dos Bandeirantes, um desses lugares que aparecem nas revistas, com varanda gourmet e vista para a lagoa. Eu nunca questionei como eles conseguiam pagar aquilo com os salários que tinham. Talvez por ingenuidade, talvez porque preferia acreditar que minha filha tinha aprendido a voar com as próprias asas. Há pouco mais de um ano, a realidade bateu na porta deles como um oficial de justiça. Thales teve um esgotamento profissional agudo, o famoso burnout, que anda atacando tanta gente jovem. Ele trabalhava em uma consultoria financeira, daquelas que prometem milagres para empresas em crise, mas que acabam sugando a alma dos próprios funcionários. As horas extras viraram madrugadas, os fins de semana viraram dias úteis, e um dia o corpo disse basta. Foi um período sombrio para eles. Thales passou semanas trancado no quarto, sem conseguir sair da cama, olhando para o teto como se ali estivesse escrita a solução para todos os problemas. Lisandra ligava chorando, dizendo que não sabia mais o que fazer, que os remédios eram caros, que a terapia custava uma fortuna, que eles iam perder o apartamento. Foi quando ela veio até mim, numa tarde de domingo, com os olhos inchados de tanto chorar. Sentamos na minha mesa de jantar, a mesma onde ela fazia dever de casa quando era pequena, e ela me contou tudo. Como estavam desesperados, como o proprietário já estava cobrando, como eles precisavam de tempo para Thales se recuperar sem a pressão adicional de não ter onde morar. Mãe, ela disse, segurando as minhas mãos com força. Eu sei que é muito pedir, mas você poderia nos ajudar com o aluguel? Só por uns meses, até ele se recuperar? Eu olhei para ela e vi a menina de 8 anos que chegava da escola contando sobre a apresentação de dança. A adolescente que chorou no meu colo quando foi rejeitada pelo primeiro namorado. A jovem que me abraçou forte no dia da formatura e disse que tudo o que tinha conseguido era por minha causa. Como eu poderia dizer não? Fiz um acordo com minha filha.
Eu arcaria com o aluguel deles por 6 meses. R$ 3.800 todo mês. Era um sacrifício enorme para mim. Significava adiar indefinidamente a reforma do meu banheiro que infiltrava água toda vez que chovia. Significava usar as economias que eu guardava religiosamente para qualquer emergência. Mas era uma emergência, não era? Era minha filha. Era uma situação temporária. Mãe, eu vou te pagar cada centavo, ela prometeu. Assim que ele se recuperar, a gente põe tudo em ordem e te devolve tudinho. Eu acreditei. Por que não acreditaria? Era minha filha. Thales se recuperou melhor do que todos esperávamos. A terapia funcionou, os remédios fizeram efeito e ele encontrou um novo equilíbrio. Há 4 meses, conseguiu um novo emprego. Muito bom, inclusive, numa empresa menor, mas com um ambiente mais saudável. Os 6 meses do nosso acordo se encerraram há 2 meses. Mesmo assim, numa ligação rápida e sem graça, Lisandra me pediu que eu continuasse pagando o aluguel por só mais um tempinho, até eles colocarem a vida nos eixos. É que agora ele está se adaptando ao novo emprego, mãe, e queremos ter certeza de que tudo vai dar certo antes de assumir de volta. Ela explicou com uma voz que soava quase irritada, como se eu estivesse sendo impaciente demais. Eu concordei, mesmo sentindo um incômodo crescendo no peito. Concordei porque é o que as mães fazem, não é? Concordei porque, no fundo, tinha medo de que um não significasse perdê-los para sempre. Todo dia 5, eu entrava no aplicativo do banco e fazia a transferência manual. Não era um débito automático, era um ato consciente. Uma escolha que eu fazia 30 vezes por mês, ao digitar aqueles números, confirmar a operação, ver o dinheiro sair da minha conta e entrar na deles. Mas o estopim, o que talvez explique a crueldade que estava por vir, aconteceu há exato 1 mês atrás. Thales me ligou numa quinta-feira com aquela voz que ele usava quando queria parecer muito sério e profissional. Disse que tinha um projeto de investimento incrível, uma oportunidade única que ia multiplicar o dinheiro em pouco tempo. Era como se ele tivesse descoberto a fórmula da riqueza fácil. Dona Iracema, ele disse, usando aquele tom respeitoso que sempre me incomodou um pouco. A senhora poderia nos emprestar R$ 40.000? É um investimento certeiro. Em 6 meses, a senhora vai ter de volta 50.000. R$ 40.000. Quase tudo o que me restava de economia. O dinheiro que eu guardava para qualquer emergência de saúde, para um remédio caro que pudesse precisar, para uma internação inesperada. Minha rede de segurança. Pela primeira vez na vida, eu disse não para minha filha. Thales, respondi, tentando manter a calma. Esse dinheiro é a minha segurança. É tudo o que tenho para qualquer coisa que possa acontecer. Não posso arriscar. O silêncio que se seguiu foi gelado. Ouvi ele conversando com Lisandra em sussurros, e depois ela veio ao telefone. Mãe, é uma oportunidade única. A gente vai devolver rapidinho e ainda vai sobrar dinheiro para a senhora. Filha, eu disse, sentindo o coração apertar, já estou ajudando vocês com o aluguel. Esse dinheiro que vocês estão pedindo é tudo o que me resta. Mas, mãe, a voz dela ficou fria, quase impaciente. A gente não está pedindo de graça. É um empréstimo. Um empréstimo arriscado, filha. E se der errado? A ligação terminou meio sem jeito, com ela dizendo que ia conversar com Thales e ver outras opções. Mas a partir daquele dia, alguma coisa mudou. As ligações de Lisandra se tornaram raras, monossilábicas. Quando eu ligava, ela respondia com pressa. Sempre tinha alguma coisa para fazer, sempre estava saindo. Eu senti que meu não havia sido interpretado não como prudência de uma senhora de 76 anos, mas como uma afronta. Como se eu, que sempre fui o porto seguro, tivesse me transformado no obstáculo entre eles e seus sonhos de riqueza fácil. E então, numa manhã de terça-feira, aconteceu. Eu estava na minha poltrona favorita, aquela que o Casimiro me deu no nosso aniversário de 20 anos de casamento, tentando me concentrar na novela das 6, quando meu telefone apitou com uma notificação do Facebook.
Normalmente, eu nem ligava muito para essas coisas. Redes sociais ainda eram um mistério meio complicado para mim. Mas algo me fez olhar. Era uma foto no perfil de Carla, uma antiga colega de faculdade da Lisandra que eu conhecia desde os tempos em que elas estudavam juntas. Uma foto linda, cheia de flores brancas e sorrisos radiantes. No centro da imagem, minha filha estava absolutamente deslumbrante, vestida com um vestido branco de renda que eu nunca tinha visto, usando um delicado arco de flores na cabeça como uma coroa de princesa. Ao lado dela, Thales, também de branco, com um sorriso que parecia iluminar toda a foto. A legenda dizia: celebrando o amor dos noivinhos mais lindos. Casamento Lisé Thales, amor real, o feliz para sempre. Meu coração deu um salto tão forte que eu podia sentir ele batendo nas têmporas. Casamento? Minha filha tinha se casado? Rolei a tela para ver mais fotos. Havia uma mesa lindamente decorada, com arranjos de flores brancas e douradas, velas acesas, taças de cristal que brilhavam na luz suave. Havia outras pessoas que eu reconhecia, primos dela, amigos do trabalho, até mesmo a madrinha de crisma da Lisandra, que morava em São Paulo. Todas as pessoas que importavam estavam lá. Todas, menos eu. Fiquei ali, segurando o telefone com as mãos tremendo, tentando processar o que estava vendo. Não era possível. Não era possível que minha única filha, a menina que eu criei sozinha desde os 3 anos de idade, quando o pai dela decidiu que não queria ser pai, tivesse se casado sem me contar. Sem me convidar, sem nem ao menos me avisar. Pensei que talvez fosse um mal-entendido. Talvez fosse uma cerimônia simbólica, um ensaio fotográfico temático, uma dessas coisas que os jovens fazem hoje em dia para as redes sociais. Sim, devia ser isso. Minha filha jamais se casaria sem mim. Mas conforme eu continuava vendo as fotos, a realidade foi se impondo como uma chuva gelada. Havia uma foto deles assinando papéis, com 2 testemunhas que eu reconheci como amigos do Thales. Havia uma foto deles trocando alianças, com os rostos sérios e emocionados de quem está realmente fazendo votos matrimoniais. Havia uma foto da mesa do bolo, com um pequeno topo de bolo escrito Lisandra e Thales, para sempre. Isso não era encenação. Isso era real. Era um casamento de verdade. E eu não estava lá. Sentei o telefone na mesinha de centro e fiquei ali, imóvel, tentando entender. Tentando encontrar uma explicação que fizesse sentido, que não doesse tanto. Talvez eles tivessem se casado no civil rapidinho, por alguma questão burocrática, e estivessem planejando uma festa maior depois, onde eu seria incluída. Sim, devia ser isso. Uma formalidade legal, nada mais. Mas por que não me disseram? Porque todo mundo sabia menos eu. Fiquei a noite inteira sem dormir, virando de um lado para o outro na cama, construindo e desconstruindo teorias na minha cabeça. Talvez eles quisessem me fazer uma surpresa. Talvez fosse um mal-entendido. Talvez eu estivesse exagerando. Na manhã seguinte, não aguentei mais. A ansiedade estava me comendo por dentro. Peguei o telefone e liguei, já não com a alegria ingênua de antes, mas com uma necessidade dolorosa de confirmação, de entender o que estava acontecendo. Filha, disse assim que ela atendeu, tentando manter a voz normal. Que festa linda! Vi uma foto no Facebook da Carla. Vocês ficaram noivos? Por que não me contou, meu amor? Do outro lado da linha, um silêncio. Um silêncio longo demais, pesado demais. Eu podia sentir ela pensando, escolhendo as palavras, talvez até se arrependendo de ter atendido. Ah, mãe, ela finalmente disse com uma voz estranha, distante. É complicado. Como complicado, filha? O que aconteceu? Vocês estão bem? Ouvi vozes ao fundo, uma conversa sussurrada que não conseguia entender. E então, a voz de Thales, nítida e firme. Deixa que eu falo com ela. Meu estômago se contraiu. Por que ele ia falar comigo sobre o noivado da própria esposa? Esposa?
Será que já eram casados mesmo? O telefone foi passado e eu ouvi a respiração dele antes das palavras. Quando ele falou, sua voz tinha um tom que eu nunca tinha ouvido antes. Frio, calculado, quase cruel. Dona Iracema, ele disse, e o modo como falou meu nome soou como uma sentença. Não foi noivado. Casamos ontem. Foi uma celebração só para pessoas especiais. As palavras caíram no meu ouvido como pedras. Cada uma delas. Não foi noivado. Eles realmente tinham se casado. Casamos ontem. Ontem, enquanto eu estava aqui, na minha casa, transferindo dinheiro para a conta deles como fazia todo mês. Foi uma celebração só para pessoas especiais. Pessoas especiais. Eu não era uma pessoa especial. Como assim, Thales? Consegui perguntar, minha voz saindo mais fraca do que eu gostaria. Eu sou a mãe da Lisandra. Dona Iracema, ele me interrompeu, e eu pude sentir a impaciência na voz dele, como se eu fosse uma criança, fazendo perguntas bobas. Foi uma decisão nossa, uma cerimônia íntima, só para pessoas realmente próximas. Pessoas realmente próximas. Eu, que havia criado a Lisandra sozinha. Eu, que trabalhei duplas jornadas para pagar a escola particular dela. Eu, que abri mão de um novo casamento porque ela disse que não se sentia confortável com a ideia de um padrasto. Eu, que estava pagando o aluguel deles há mais de 1 ano. Eu não era uma pessoa realmente próxima. Posso falar com a Lisandra? Perguntei, ainda tentando entender, ainda esperando que ela me explicasse tudo, que me dissesse que tinha sido um mal-entendido. Ela está ocupada agora, Thales respondeu, seco. Alguma coisa mais? Alguma coisa mais. Como se eu fosse uma estranha ligando para vender alguma coisa. Como se não fosse a mãe da mulher com quem ele tinha acabado de se casar. Eu queria parabenizar vocês, consegui dizer, engolindo a humilhação. Queria saber se precisam de alguma coisa. Não, não precisamos de nada. Obrigado. E ele desligou. Fiquei ali, com o telefone mudo na mão, ouvindo o som do meu próprio coração batendo nos ouvidos. A casa estava em silêncio absoluto, mas dentro da minha cabeça era um tumulto. Tentei encontrar uma justificativa, uma explicação que não fosse tão dolorosa. Talvez eles realmente quisessem uma coisa pequena, íntima. Talvez eles fossem fazer uma festa maior depois e me incluir. Talvez, mas no fundo eu sabia a verdade. A mensagem tinha sido clara como água. Se eu não servia aos planos deles, eu não servia para mais nada. Meu valor estava atrelado ao meu sim, à minha disposição de abrir a carteira sempre que eles precisassem. Especial era quem validava seus projetos e financiava seus sonhos, não quem tinha dado à luz, criado e amado incondicionalmente. Caminhei até a cozinha e me servi um copo d'água, tentando engolir o nó na garganta. Olhei para o calendário na parede, onde eu sempre marcava os dias das transferências para não esquecer. O próximo dia 5 estava circulado de vermelho, como sempre. Dali a 3 dias, eu faria a transferência de mais R$ 3.800 para a conta deles. Para eles, que tinham acabado de me deixar claro que eu não era uma pessoa especial. Pela primeira vez em mais de 1 ano, olhei para aquela data marcada e senti algo diferente. Não era mais um compromisso carinhoso com minha filha. Era um pagamento. Um pagamento para pessoas que me consideravam boa o suficiente para bancar suas contas, mas não boa o suficiente para testemunhar sua felicidade. E foi naquele momento, parada na minha cozinha, olhando para o calendário, que uma ideia começou a se formar na minha cabeça. Uma ideia que me assustou pela clareza e pela simplicidade. Se eu não era especial o suficiente para o casamento deles, talvez eu também não fosse especial o suficiente para continuar pagando as contas deles. Os dias que se seguiram foram de um luto estranho, diferente de qualquer coisa que eu já tinha sentido. Quando o Casimiro morreu, a dor era limpa, embora devastadora. Eu sabia que ele me amava,
Sabia que nossa história tinha sido real e verdadeira. A saudade doía, mas não havia dúvidas sobre o amor que tínhamos compartilhado. Essa dor era diferente. Era uma dor suja, contaminada pela humilhação e pela raiva. Era o luto de uma ilusão que tinha durado a vida inteira. A ilusão de que eu importava para minha filha além da minha utilidade prática. Não esperei uma ligação de desculpas, porque no fundo do meu coração eu sabia que ela não viria. A ofensa tinha sido calculada, deliberada. Não foi um impulso ou um mal-entendido. Foi uma escolha consciente de me excluir do momento mais importante da vida dela. Durante esses dias, eu me peguei analisando cada conversa que tivemos nos últimos meses, cada olhar, cada tom de voz. Como eu não tinha percebido. Como eu fui tão cega. As pistas estavam todas lá. A frieza crescente depois que eu neguei o empréstimo, as ligações cada vez mais raras e funcionais, a impaciência quando eu tentava puxar assuntos sobre outros temas que não fossem o aluguel. Sentei-me na minha poltrona e olhei ao redor do apartamento com olhos novos. Realmente olhei, talvez pela primeira vez em anos. O reboco do banheiro estava manchado de umidade, formando desenhos estranhos na parede que pareciam mapas de países inexistentes. O vazamento tinha piorado no último inverno e eu sabia que precisava de uma reforma urgente, mas continuava adiando porque todo mês eu comprometia uma parte significativa da minha renda com eles. Meus óculos estavam com a armação colada com fita isolante porque haviam quebrado há 3 meses e eu não tinha dinheiro para comprar um novo. A televisão da sala às vezes piscava e perdia o sinal, mas eu não chamava o técnico porque estava economizando cada centavo para garantir que a transferência do aluguel nunca atrasasse. Eu estava me anulando por quem me via como um caixa eletrônico com prazo de validade. A ficha começou a cair de verdade numa tarde de quinta-feira, quando minha vizinha, Dona Dalva, bateu na porta com um pedaço do bolo de cenoura que ela tinha acabado de fazer. Dalva sempre foi uma vizinha carinhosa, mas nunca muito próxima. Ela deve ter percebido alguma coisa no meu rosto porque, em vez de apenas entregar o bolo e ir embora como sempre fazia, ela entrou. "Você está bem, Iracema?" Ela perguntou, me examinando com aqueles olhinhos espertos por trás dos óculos grossos. "Você parece diferente." Eu tentei sorrir e dizer que estava tudo bem, mas as palavras não saíram. Em vez disso, comecei a chorar. Não foi um choro dramático, foi mais um vazamento lento, como a água que escorria pela parede do meu banheiro. Dalva não fez perguntas. Ela simplesmente me deu um abraço apertado que cheirava a talco e bolo de cenoura, e ficou ali comigo até eu parar de chorar. Quando me acalmei, ela fez um chá, e ficamos ali, em silêncio, bebendo e comendo o bolo. "Sabe, Iracema," ela disse finalmente, "às vezes a gente ama as pessoas de um jeito que machuca a gente mesmo, e às vezes a única coisa que a gente pode fazer é parar de se machucar." Ela não sabia de nada sobre o casamento, sobre o aluguel, sobre nada. Mas suas palavras caíram no lugar certo, no momento certo. Naquela noite, depois que Dalva foi embora, sentei-me à minha escrivaninha, a mesma onde eu fazia os trabalhos da faculdade de biblioteconomia há 50 anos, a mesma onde ajudei Lisandra com todos os deveres de casa da vida dela. Abri meu caderno de contas, aquele caderninho simples onde eu anotava todos os gastos do mês. Lá estava, na página do mês corrente, dia 05, transferir aluguel Lisandra, lhe R$3.800. Logo embaixo, dia 10, compras do mês, R$400. Depois, dia 15, remédios, R$180. E assim por diante. Olhei para aquele número, R$3.800, e pela primeira vez, realmente vi o que ele representava. Não era apenas o aluguel da minha filha, era quase metade da minha renda mensal. Era a reforma do banheiro que eu não fazia. Era o óculos novo que eu não comprava. Era a consulta com o cardiologista que eu vinha adiando porque o convênio não cobria tudo e eu não queria gastar o dinheiro extra. Era o preço da minha própria dignidade.
Peguei uma caneta e fiquei ali, parada, com a ponta encostada no papel ao lado daquela anotação. Pensei em riscar, em escrever "cancelado" com letras grandes, mas não consegui. Ainda não. Em vez disso, fechei o caderno e fui para a cama, mas não consegui dormir. Fiquei ali, olhando para o teto, pensando em todas as vezes que abri mão de alguma coisa por ela. Quando ela quis fazer o cursinho pré-vestibular mais caro da cidade, eu vendi as joias que o Casimiro me deu para pagar. Quando ela se formou e quis viajar para a Europa com os amigos, eu usei o dinheiro que estava guardando para trocar a geladeira. Quando ela começou a namorar o Thales e ele disse que queria fazer uma surpresa especial para ela, eu emprestei dinheiro para ele comprar um anel de presente. Sempre achei que era amor. Sempre achei que era o que as mães fazem. Mas agora, no escuro do meu quarto, comecei a me perguntar onde estava o limite entre amor e ser usada. No dia seguinte, sexta-feira, liguei para o banco e perguntei quanto eu tinha na poupança. O atendente me disse o valor e eu fiz uma conta rápida na cabeça. Se eu parasse de pagar o aluguel deles, em quantos meses eu conseguiria reformar o banheiro? Em quantos meses poderia comprar óculos novos, fazer aquelas consultas médicas que vinha adiando, talvez até fazer uma pequena viagem? A conta era simples e, ao mesmo tempo, reveladora. Em 3 meses sem pagar o aluguel deles, eu poderia resolver todos os meus problemas pendentes. Em 6 meses, eu teria uma reserva de emergência decente novamente. Mas a questão não era só matemática. Era emocional. Era sobre autoestima. Era sobre ensinar para as pessoas como elas devem me tratar. Durante o fim de semana, andei pela casa como um fantasma, pegando objetos que me lembravam da Lisandra em cada fase da vida. O ursinho de pelúcia que ela me deu no Dia das Mães, quando tinha 7 anos, com uma cartinha escrita com a letra trêmula, para a melhor mãe do mundo. As fotos da formatura dela, onde ela me agradeceu publicamente por todos os sacrifícios. A última foto que tiramos juntas, no Natal passado, quando ela ainda me olhava com carinho genuíno. Onde foi que tudo mudou? Em que momento eu deixei de ser a mãe amada para ser apenas a provedora tolerada? A resposta chegou no domingo, enquanto eu folheava um álbum de fotos antigas. Foi quando conheceu o Thales. Não imediatamente, mas gradualmente. Ele tinha uma forma sutil de diminuir minha importância, sempre com educação, sempre com um sorriso. Comentários pequenos sobre como eu mimava demais a Lisandra, sobre como era hora dela crescer e assumir responsabilidades, sobre como minha superproteção estava atrapalhando o desenvolvimento dela como adulta. E ela começou a concordar com ele. Começou a me ver através dos olhos dele. Começou a achar que meu amor era sufocante, que minha presença era excessiva, que minha preocupação era invasiva. O casamento sem mim foi apenas a conclusão lógica de um processo que começou anos atrás. A exclusão deliberada foi o ponto final de uma frase que vinha sendo escrita há muito tempo. Na segunda-feira de manhã, acordei com uma clareza que me assustou. A decisão não seria um rompante de raiva ou uma vingança. Seria uma conclusão lógica, embora dolorosa. Seria um ato de amor próprio disfarçado de consequência natural. Eu não ia mais fazer a transferência. Não por maldade, não por raiva, mas por autopreservação. Eles haviam rompido o laço afetivo quando me excluíram do casamento. Eu estava apenas formalizando o rompimento do laço financeiro que eles mesmos tornaram condicional. Eu não ia ligar, não ia avisar, não ia dar explicações. Eu simplesmente não ia mais realizar a ação manual de enviar o dinheiro. Eu devolveria a eles a consequência direta de seus próprios atos. O dia 5 estava chegando. E pela primeira vez em mais de um ano, aquela data não representaria um gesto de amor, mas um gesto de dignidade. O dia 5 chegou numa segunda-feira ensolarada de março. Acordei mais cedo que o normal, não porque tinha alguma coisa especial para fazer, mas porque meu corpo já estava condicionado àquela data.
Por mais de um ano, todo dia 5 significava a mesma rotina: café da manhã, ligar o computador, entrar no aplicativo do banco, fazer a transferência. Mas desta vez foi diferente. Sentei-me à mesa da cozinha com meu café e uma torrada com doce de goiaba e simplesmente comi. Não liguei o computador. Não peguei o telefone. Não fiz nada além de tomar meu café em paz, ouvindo os passarinhos cantarem lá fora. Era estranho como uma coisa tão simples, não fazer alguma coisa, podia ser tão libertadora e, ao mesmo tempo, tão assustadora. Durante toda a manhã, me peguei olhando para o computador fechado em cima da mesa. Ele estava ali, me esperando, como um cão fiel que não entende por que o dono não quer passear hoje. Várias vezes levantei da poltrona com a intenção de ligar e fazer a transferência. Era mais forte que eu. Era um hábito tão arraigado que meu corpo reagia automaticamente. Mas toda vez que me aproximava do computador, eu lembrava da voz fria do Thales. Foi uma celebração só para pessoas especiais. E aí eu voltava para a poltrona. À tarde, arrumei a casa com uma energia que não sentia há meses. Lavei as janelas, reorganizei a estante de livros, até mesmo limpei dentro do forno, coisa que eu só fazia 2 vezes por ano. Era como se eu estivesse me preparando para uma nova fase da vida, limpando simbolicamente os rastros da antiga. A primeira semana passou devagar. Toda manhã eu acordava com uma sensação estranha no estômago, uma mistura de alívio e ansiedade. Era como quando você cancela um compromisso que não queria cumprir. Você se sente livre, mas também um pouco culpada. Na segunda semana, a sensação mudou. O alívio começou a superar a ansiedade. Olhei para minha conta bancária e vi um número que não via há muito tempo. Aqueles R$ 3.800 que ficaram comigo me deram uma sensação de segurança que eu tinha esquecido que existia. No 10º dia, liguei para um pedreiro. Seu João, disse para o homem que tinha reformado o banheiro da Dona Dalva no ano anterior. Quanto custaria para arrumar uma infiltração na parede do banheiro? Ele veio no mesmo dia, um senhor de uns 60 anos, com mãos calejadas e um sorriso gentil. Examinou a parede com cuidado, bateu em alguns lugares, olhou o encanamento. Dona Iracema, ele disse, tirando os óculos e limpando no lenço. Não é só infiltração. Tem que trocar o rejunte do box, selar a parede por fora e dar uma pintada geral. Mas nada muito complicado. Fica uns R$ 2.500, material incluído. R$ 2.500, menos que um aluguel deles. Dinheiro que eu tinha, que estava na minha conta, que eu podia gastar comigo mesma sem pedir permissão para ninguém. Quando você pode começar? Perguntei. Ele sorriu. Posso começar na segunda-feira que vem, se a senhora quiser. Quero sim. Naquela noite, liguei para uma ótica e agendei um exame de vista. Fazia 3 anos que eu não atualizava o grau dos óculos e sabia que minha visão tinha piorado. No dia seguinte, fui até lá e escolhi uma armação bonita, delicada, nada cara, mas nova. Totalmente nova. Em 1 semana estará pronto, disse a vendedora. 1 semana. Em 1 semana eu teria óculos novos, comprados com meu próprio dinheiro, para a minha própria necessidade. A sensação era indescritível. Era como se eu estivesse me reencontrando depois de muito tempo perdida. No 13º dia, o telefone tocou de madrugada. Era 3h30 da manhã. E a primeira coisa que pensei foi que alguma coisa terrível tinha acontecido. Morte, acidente, hospital. Corri para atender. Dona Iracema? Era uma voz que eu não reconheci imediatamente. Masculina, jovem, nervosa. Quem é? É o Thales. Desculpa ligar essa hora, mas é uma emergência. Meu coração disparou. O que aconteceu? A Lisandra está bem? Ela está. É outra coisa. O proprietário do apartamento ligou ontem dizendo que vai entrar com ação de despejo. O aluguel está atrasado há 2 semanas.
2 semanas. Exatamente o tempo desde que eu parei de fazer as transferências. E por que você está me ligando, Thales? Perguntei, minha voz saindo mais firme do que eu esperava. Um silêncio constrangido. É que... Bem... A senhora sempre paga no dia 5, né? Achamos que talvez tivesse esquecido, ou acontecido alguma coisa. Esquecido. Claro. A única explicação possível para eles era que eu, aos 76 anos, tinha desenvolvido problemas de memória convenientemente relacionados às finanças. Não, Thales, eu não esqueci. Outro silêncio, este mais longo. Como assim não esqueceu? A senhora não fez a transferência. Exato. Eu não fiz a transferência porque não quis fazer. Mas por quê? A voz dele estava subindo de tom, perdendo a compostura educada de sempre. Por que vocês acham, Thales? Olha, se for por causa do casamento... Ele começou, mas eu o interrompi. Pode passar o telefone para a Lisandra, por favor? Ela está dormindo. Acorda ela. Ouvi uma discussão sussurrada, passos, e depois a voz da minha filha, rouca de sono e irritação. Mãe, o que está acontecendo? Por que você não pagou o aluguel? E ali estava. A pergunta que eu estava esperando há 2 semanas. A pergunta que me daria a oportunidade de dizer tudo o que precisava ser dito. Lisandra, comecei, tentando manter a voz calma. Você se lembra do que o Thales me disse quando eu liguei para parabenizar vocês pelo casamento? Mãe, que história é essa? A gente está com um problema sério aqui. Você se lembra, filha? Um suspiro impaciente. Não sei, mãe. Faz tempo. Faz 2 semanas. Ele disse que foi uma celebração só para pessoas especiais. Silêncio. E eu pensei, se eu não sou especial o suficiente para estar no casamento da minha única filha, talvez eu também não seja especial o suficiente para continuar pagando as contas de vocês. Mãe, isso é ridículo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tem tudo a ver, Lisandra. Tem tudo a ver. O que veio depois foi um turbilhão de argumentos desesperados. Que o casamento tinha sido uma coisa íntima, que eles não quiseram chatear ninguém, que eu estava exagerando, que eles precisavam da ajuda, que era só temporário. Mas eu não estava mais ouvindo as palavras. Estava ouvindo o tom, a irritação de quem está sendo contrariada. A indignação de quem perdeu um benefício que considerava direito adquirido, a pressa de quem só quer resolver o problema e voltar a dormir. Em nenhum momento ouvi um pedido de desculpas. Em nenhum momento ouvi reconhecimento de que tinham me magoado. Em nenhum momento ouvi amor. Lisandra, disse quando ela fez uma pausa para respirar. Vocês são adultos casados. Vocês têm empregos, vocês podem resolver isso sozinhos. Mas, mãe, a gente vai perder o apartamento. Então procurem um apartamento que vocês possam pagar. Como você pode ser tão cruel? A palavra ficou ecoando na linha. Cruel. Eu, que tinha dedicado a vida inteira a ela, era cruel por não mais subsidiar o padrão de vida que eles não podiam sustentar. Boa noite, filha, disse e desliguei. Fiquei ali, na cozinha escura, com o telefone na mão, tremendo. Não de medo ou arrependimento, mas de adrenalina. Era como se eu tivesse pulado de bungee jump, assustador, mas ao mesmo tempo libertador. Voltei para a cama, mas não consegui dormir. Fiquei ali, olhando para o teto, pensando na palavra que ela usou. Cruel. Será que eu estava sendo cruel? Ou será que pela primeira vez na vida eu estava sendo justa comigo mesma? De manhã, a resposta estava clara como o sol que entrava pela janela do meu quarto. Eu não estava sendo cruel. Eu estava sendo coerente. Eles tinham estabelecido as regras do jogo quando me excluíram do casamento. Eu só estava jogando pelas mesmas regras, e pela primeira vez em muito tempo, eu estava ganhando. Os dias que se seguiram àquela ligação de madrugada foram de uma calma estranha, como se eu estivesse no olho de um furacão.
Sabia que mais tempestade viria, mas por enquanto havia uma paz peculiar em saber que tinha tomado uma decisão e estava mantendo ela, independentemente das consequências. Seu João começou a reforma na segunda-feira seguinte, como prometido. Era reconfortante ouvir o barulho da furadeira e do martelo pela manhã. Sons de progresso, de coisas sendo consertadas, de problemas sendo resolvidos. Ele trabalhava cantarolando baixinho e de vez em quando parava para tomar um café comigo e contar histórias dos seus 40 anos de profissão. A senhora sabe, dona Iracema, ele disse numa dessas pausas. Tem muita gente que demora anos para arrumar uma goteira simples, fica empurrando com a barriga até que a situação fica muito pior. Ele deu um gole no café e balançou a cabeça. A senhora foi esperta em resolver logo. Daqui a 3 dias, isso aqui vai estar novinho em folha. Esperta. Há quanto tempo alguém não me chamava de esperta? Sempre fui boazinha, dedicada, prestativa. Mas esperta? Essa era nova. No terceiro dia da reforma, Dona Dalva apareceu com mais bolo, desta vez de chocolate, e ficou admirando o trabalho. Nossa, Iracema, como está ficando lindo! Você devia ter feito isso há muito tempo. É, concordei, devia mesmo. Ela me olhou com aqueles olhinhos espertos dela. E como conseguiu juntar o dinheiro? Sei que a aposentadoria não dá para muita coisa extra. Eu poderia ter inventado alguma desculpa, falado de uma economia antiga ou de um dinheiro esquecido, mas não quis. Pela primeira vez eu queria falar a verdade. Parei de pagar o aluguel da minha filha, disse, simplesmente. Dalva quase engasgou com o bolo. Como assim? E então contei tudo. O casamento sem mim, a frieza deles, a ligação de madrugada. Contei tudo enquanto tomávamos café e ouvíamos o seu João trabalhando no banheiro. Quando terminei, Dalva ficou em silêncio por um tempo, mexendo o açúcar no café que já estava doce. Sabe, Iracema, ela disse finalmente, eu criei 4 filhos, 2 homens e 2 mulheres. E aprendi uma coisa. Filho que não te respeita sem o seu dinheiro, não te ama com o seu dinheiro. A frase ficou ecoando na minha cabeça o resto do dia. Era simples, direta e resumia tudo o que eu estava sentindo, mas não conseguia explicar. Na quinta-feira, fui buscar meus óculos novos. A diferença foi imediata. Eu podia ver as folhas das árvores nitidamente, ler as placas dos ônibus à distância, enxergar as expressões das pessoas na rua. Era como se o mundo tivesse ficado em alta definição. Caminhando de volta para casa, passei em frente a uma agência de viagens que havia aberto recentemente no bairro. Na vitrine, havia fotos de praias paradisíacas, montanhas cobertas de neve, cidades históricas da Europa. Parei ali, admirando as imagens através dos meus óculos novos. Quando foi a última vez que viajei para algum lugar além do supermercado e da farmácia? Quando foi a última vez que fiz alguma coisa só por prazer, só por mim? Entrei na agência meio sem pensar. A atendente, uma moça jovem e simpática, me mostrou vários pacotes de viagem. Havia um que chamou minha atenção. 15 dias em Gramado e Canela, com hospedagem, passeios incluídos e todas as refeições. O preço era exatamente o equivalente a 1 mês de aluguel da Lisandra. A senhora tem interesse? Perguntou a moça. Posso pensar um pouco? Claro, vou deixar aqui o material para a senhora levar e analisar com calma. Voltei para casa com um punhado de folhetos coloridos e uma sensação estranha no peito. Não era só sobre a viagem, era sobre a possibilidade de ter escolhas, de poder sonhar com coisas para mim mesma. Naquela noite, o telefone tocou novamente. Desta vez, era mais cedo, umas 9 horas, e era a Lisandra. Mãe, preciso falar com você. A voz dela estava diferente. Não tinha mais a irritação da ligação anterior, mas também não tinha a frieza dos últimos meses. Era uma voz cansada, quase derrotada. Oi, filha. Mãe, a gente teve que sair do apartamento. E senti um aperto no coração. Por mais que eu estivesse firme na minha decisão, ouvir aquilo não era fácil. Para onde vocês foram?
Estamos na casa da mãe do Thales, temporariamente, até conseguirmos alugar alguma coisa que a gente possa pagar. A casa da mãe do Thales, a mulher que tinha sido convidada para o casamento, uma das pessoas especiais. Estão bem? Estamos. Uma pausa longa. Mãe, eu queria me explicar. Pode falar, filha. Sobre o casamento. Não foi para te magoar. É que o Thales disse que seria melhor uma coisa bem pequena, só família próxima, e eu não sou família próxima? Outro silêncio. Você é minha mãe, claro que é família próxima, mas ele disse que seria melhor, que você fica muito nervosa em eventos, que ia querer ajudar com tudo, que ia complicar. Ia complicar. Minha presença ia complicar o casamento da minha própria filha. E você concordou com ele? Eu achei que ele tinha razão, que seria mais simples assim. Mais simples. Excluir a mãe era mais simples. Lisandra, disse, tentando manter a voz firme, você tem direito de fazer as escolhas que quiser, mas eu também tenho. Eu sei, mãe, eu sei que você está chateada, e eu entendo, mas preciso que você entenda que a gente realmente precisa da sua ajuda. Vocês precisam de ajuda ou precisam do meu dinheiro? As duas coisas, ela respondeu com uma honestidade que me surpreendeu. A gente precisa das duas coisas. Pelo menos ela estava sendo sincera. Depois de tanto tempo de meias-verdades e manipulações sutis, a honestidade crua era quase um alívio. Lisandra, me responde uma coisa, disse. Se eu não tivesse dinheiro para ajudar vocês, se eu fosse uma senhora pobre que só tivesse amor para oferecer, vocês me teriam convidado para o casamento? A pergunta ficou suspensa no ar como fumaça. Eu sabia que ela sabia a resposta. E sabia que ela sabia que eu sabia. Mãe, não é assim. É assim sim, filha. E tudo bem. Vocês são adultos e podem fazer as escolhas que quiserem. Mas eu também posso. O que isso quer dizer? Quer dizer que não vou mais pagar nada para vocês. Vocês me excluíram da vida de vocês quando acharam conveniente. Agora vão ter que assumir as responsabilidades de vocês, sem a minha ajuda. Mas, mãe, não tem mais, Lisandra. Vocês deixaram claro que eu só sirvo para pagar contas. Então eu decidi que não sirvo nem para isso. Desliguei antes que ela pudesse responder. E desta vez, não tremi. Não chorei. Não senti culpa. Senti alívio. No dia seguinte, voltei à agência de viagens e fechei o pacote para Gramado. 15 dias nas montanhas, conhecendo lugares novos, comendo bem, descansando. A primeira viagem da minha vida que seria só minha, só para o meu prazer. A moça da agência sorriu quando assinei o contrato. A senhora vai adorar. Gramado, nesta época do ano, é um encanto. Saí de lá com os vouchers na bolsa e uma sensação de leveza que não sentia há anos. Ia viajar. Ia conhecer lugares novos. Ia cuidar de mim mesma. E pela primeira vez em muito tempo, isso não parecia um luxo desnecessário. Parecia justiça. 3 meses se passaram desde aquela última conversa com Lisandra. 3 meses que mudaram mais a minha vida do que os últimos 10 anos juntos. O banheiro ficou lindo. Seu João fez um trabalho impecável. Azulejos novos, rejunte branquinho, uma pintura que deixou tudo com cara de novo. Toda manhã, quando entro lá para escovar os dentes, sinto uma satisfação pequena, mas real, ao ver aquelas paredes sequinhas, sem uma mancha de umidade. A viagem para Gramado foi ainda melhor do que eu esperava. 15 dias respirando ar puro, conhecendo pessoas novas, comendo chocolate artesanal e andando de teleférico. Tirei mais fotos naquelas 2 semanas do que nos últimos 5 anos, e todas as fotos eram só minhas. Meu sorriso, minha alegria, minha redescoberta do prazer de viver. No hotel, conheci um grupo de senhoras de Belo Horizonte que viajavam juntas todos os anos. Elas me convidaram para me juntar a elas na próxima viagem
Iriam para a Chapada Diamantina no ano que vem. Pela primeira vez, disse sim para um convite, sem pensar se tinha dinheiro, se era sensato, se alguém ia precisar de mim. Disse sim porque queria. Quando voltei para o Rio, encontrei uma pilha de cartas no meu apartamento. Entre as contas de sempre, havia uma carta da Lisandra. Meu coração disparou quando vi a letra dela no envelope, mas respirei fundo antes de abrir. Era uma carta longa, escrita à mão em várias folhas de papel. Ela contava que tinham conseguido alugar um apartamento menor em Madureira, que Thales estava se adaptando bem ao novo emprego, que ela tinha conseguido uma promoção no trabalho. Contava também que a convivência na casa da sogra tinha sido difícil, que eles tiveram que aprender a viver dentro das próprias possibilidades, que tinham feito algumas economias que nunca imaginaram que conseguiriam fazer. No final da carta, havia um parágrafo que me fez chorar. Mãe, eu sei que cometi erros. Sei que te magoei profundamente e que talvez você nunca me perdoe completamente. Mas quero que saiba que estes meses me fizeram entender muita coisa sobre mim mesma, sobre nós, sobre o que é realmente importante. Você me ensinou muito mais negando ajuda do que todos os anos me ajudando. Me ensinou que eu sou mais forte do que imaginava, que posso resolver meus próprios problemas, que não preciso depender de ninguém para ser feliz. E me ensinou também, da forma mais dolorosa possível, que o amor não pode ser condicional a favores. Eu te amo, mãe. Sempre te amei. Mas admito que por um tempo esqueci de demonstrar isso de forma desinteressada. Espero que um dia possamos conversar novamente, sem cobranças, sem pedidos, apenas como mãe e filha que se amam. Dobrei a carta devagar e a guardei na gaveta da escrivaninha. Não respondi imediatamente. Precisava processar. Precisava sentir. Precisava entender o que aquelas palavras significavam para mim. 2 semanas depois, numa tarde de domingo, o telefone tocou. Era ela. Mãe, você poderia almoçar comigo hoje? Sem o Thales, só nós duas? Meu primeiro impulso foi dizer não. Autoproteção. Medo de me machucar novamente. Mas então pensei na carta, no tom genuíno da voz dela, na própria jornada que eu tinha feito nesses meses. Onde? Perguntei. Onde a senhora quiser. Escolhi um restaurante simples no centro da cidade, perto da biblioteca onde trabalhei por tantos anos. Terreno neutro, mas familiar para mim. Quando cheguei, ela já estava lá. Mais magra, com o cabelo mais curto, vestida de forma mais simples do que eu estava acostumada a ver. Ela se levantou quando me viu, e por um momento ficamos ali paradas, nos olhando. Você está diferente, mãe, ela disse. Está mais bonita. Eu ri. Óculos novos. Não é só isso. Você está, sei lá, mais firme. Mais você. Sentamos e pedimos a comida. A conversa foi estranha no início, cheia de pausas e cuidados, como 2 pessoas se conhecendo pela primeira vez. Mas aos poucos foi fluindo. Ela me contou sobre a vida nova, sobre como tinha sido difícil, mas também libertador aprender a viver dentro das próprias possibilidades. Contou que Thales tinha passado por uma transformação também, que tinha entendido que algumas atitudes dele com relação a mim tinham sido inadequadas. Ele quer pedir desculpas para a senhora pessoalmente, ela disse, quando a senhora se sentir pronta. Eu contei sobre a viagem, sobre os novos amigos, sobre os planos para o próximo ano. Falei sobre como estava me sentindo livre, sobre como tinha redescoberto o prazer de cuidar de mim mesma. Eu fico feliz, mãe. Sério. Fico feliz que a senhora esteja se cuidando. No final do almoço, quando fomos nos despedir, ela me deu um abraço. Um abraço diferente dos abraços interesseiros dos últimos tempos. Um abraço de quem sente saudade genuína. Mãe, eu quero que a senhora saiba que agora eu entendo. Entendo que o que a senhora fez não foi crueldade. Foi amor. Foi me ensinar a andar com as próprias pernas. Filha, disse, segurando o rosto dela entre as mãos, eu nunca parei de te amar, mas precisava parar de me anular por você. Nos meses que se seguiram,
Construímos uma relação nova. Ela me ligava uma vez por semana, sempre perguntando como eu estava, como tinha sido o meu dia, se eu precisava de alguma coisa. Não pedia dinheiro, não pedia favores, apenas conversava. Aos poucos, os encontros se tornaram mais frequentes. Almoços mensais que viraram quinzenais. Passeios simples, conversas longas, risos genuínos. Uma relação de adulta para adulta, não de dependente para provedora. Thales também mudou. Nas poucas vezes que o encontrei, ele foi educado, respeitoso, até carinhoso. Pediu desculpas formalmente pelo episódio do casamento, reconheceu que tinha influenciado Lisandra de forma inadequada, disse que estava trabalhando para ser uma pessoa melhor. Hoje, quando acordo de manhã, não acordo mais pensando nos problemas dela. Acordo pensando no meu dia, nos meus planos, nas minhas possibilidades. Quando o cheiro de jasmim entra pela minha janela, ele não me traz mais a melancolia da ausência, mas a paz da minha própria presença. Estou planejando uma viagem para a Chapada Diamantina com minhas novas amigas de Belo Horizonte. Estou fazendo um curso de pintura na Casa de Cultura do bairro. Estou lendo livros que sempre quis ler, mas nunca tinha tempo. Estou vivendo para mim, finalmente. Lisandra e eu ainda estamos reconstruindo nossa relação. Talvez nunca mais seja como antes, e talvez isso seja bom. Talvez uma relação baseada no respeito mútuo e na independência emocional seja mais saudável do que uma baseada na dependência e na culpa. Ela me ensinou, da forma mais dura possível, que o amor não pode ser unilateral. Que dar tudo por alguém que não valoriza pode ser mais prejudicial do que benéfico. Que às vezes a maior demonstração de amor é dizer não. E eu aprendi que ser especial não é ser convidada para uma festa de outras pessoas. É ser a protagonista da própria vida. É ter coragem de colocar limites, de dizer não, de escolher a própria felicidade sem se sentir culpada. Hoje, aos 76 anos, finalmente entendi o que significa amar a si mesma. E descobri que, quando você se ama de verdade, as pessoas ao seu redor aprendem a te amar do jeito certo também. O amor próprio, descobri, não é egoísmo. É o fundamento de todos os outros amores saudáveis da vida.